Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos hoje para a nossa segunda aula. Hoje vai ser um complemento da nossa última aula. Por quê? A primeira aula nós falamos de técnica vista e tração aberta, mas falei bem geral das duas técnicas. Hoje eu vou falar para vocês especificamente da técnica vista. Bem, como que vai funcionar a aula hoje? Nós vamos dividir em duas partes. Essa aula de hoje eu vou iniciar o protocolo da técnica vista. E na próxima aula, que sairá amanhã, nós vamos terminar essa aula da técnica vista e vou dar alguns complementos para vocês. Então, basicamente, nós vamos falar agora do protocolo que nós fazemos para a técnica vista. Eu vou dar o passo a passo para vocês de como a gente realiza essa técnica. Bem, então, como eu falei para vocês ontem, o que é a técnica vista? A técnica vista, como vocês podem ver aqui, ó, é uma incisão vertical com um acesso em túnel subperiostal. Bem, antes de começar a aula, vocês vão ver que vai estar em outro formato hoje, é um formato diferente, é um formato que vai ter uns slides embaixo. Espero que vocês gostem desse formato e depois nos comentários vocês coloquem se vocês gostaram, não gostaram, se quer que eu volte para a aula como estava antes ou se a gente mantém assim. Então, esses próximos dois vídeos vão sair nesse formato. Caso gostem, a gente vai continuar nesse formato de aula com o vídeo e com os slides também, ok? Então vamos lá. Então aqui, começando a falar do técnica vista. Então a técnica vista, vocês podem observar aqui, ó, nessa primeira imagem, que é a imagem tirada do artigo do professor Chris Chang. Nós temos aqui o canino em íntimo contato com o central, ele tem uma reabsorção. E aqui nós temos uma imagem 3D do canino, mesmo contato com o central. Então, essa técnica vista, ela foi criada para isso, para corrigir esse tipo de transposição. Ela foi modificada pelo professor Chris Chang. Por quê? Porque a técnica original vista, ela foi criada pelo professor Romzadeh, como vocês podem ver aqui, ó, está o nome dele. Ele fez uma técnica periodontal para recobrimento de raízes. Então, ele fazia enxerto e esse enxerto era colocado através de um túnel. Por isso que essa técnica vista, ele fazia incisões verticais para poder fazer esse tipo de enxerto. Aí o professor Chris Chang, o que ele fez? Ele modificou para fazer o tracionamento dos caninos. Essa técnica basicamente é para corrigir transposição. Nós falamos de caninos porque é o mais corriqueiro, mas você pode usar às vezes para um premolar, para um lateral, para um central, independente. O importante é você ter o conceito de como é feita essa técnica. Essa técnica, então, aqui está a outra foto do artigo, né, que vai exemplificar bem essa técnica, que é a técnica vista, onde aqui nós temos 3 incisões verticais, são 2 incisões verticais principais e uma secundária, que é onde vai sair o túnel. Temos um botão colado, um elástico e o IZC. Aqui a foto clínica, que está dentro do artigo também. Bem, quando eu comecei a trabalhar com essa técnica, nós tínhamos basicamente só isso, só essas imagens. Então, nós começamos a fazer essa técnica de diversas formas, tendo o mesmo pensamento, mas tendo protocolos diferentes. Às vezes, começando pela primeira incisão e depois já fazendo a segunda incisão, colava botão, depois punha IZC. Então, isso dificultava às vezes, porque se nós temos um protocolo para a cirurgia, fica muito mais fácil de realizar. O protocolo nada mais é que você colocar uma ordem, você organizar suas ideias. Então, foi isso que nós criamos. Então, para fazer a técnica vista hoje, nós fazemos um pouco diferente. Não faço mais uma incisão vertical, uma segunda incisão vertical e depois a terceira acessória. Não, hoje eu faço uma incisão vertical, faço uma segunda acessória e não faço mais a segunda vertical. Por quê? Ao longo do tempo, eu fui percebendo que não havia necessidade de 2 incisões. E isso causava um pós-operatório maior para o paciente, porque você aumentava mais uma incisão, você ficava mais tempo com o paciente durante a cirurgia e o paciente às vezes tinha mais edema. Então, eu comecei a remover essa incisão aos poucos e depois de um tempo eu já percebi que eu não fazia mais nenhum caso. Então, hoje eu não vejo necessidade de fazer 2 incisões verticais principais. Eu faço a primeira incisão e depois faço somente a secundária. Bem, com isso, nós tínhamos essa pergunta, né? Como realizar? E aí nós criamos um protocolo, que vou chamar de protocolo Milani. Então, esse protocolo eu criei para poder facilitar o dia a dia do clínico, do cirurgião, do ortodontista, do periodontista, de quem for fazer essa cirurgia. Então, essa aula hoje, o intuito é mostrar para vocês como realizar a cirurgia e por que nós criamos esse protocolo. Então, eu vou mostrar o passo a passo dessa técnica,
e o porquê que nós fizemos esse passo a passo. Esse protocolo é chamado de protocolo Milani, os 7 passos para o Vista. Bem, como qualquer tipo de cirurgia, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? A paramentação do paciente. A paramentação, normalmente eu gosto de fazer com um campo descartável, estéreo. Pode ser um campo que é utilizado para implante, para periodontia, em qualquer dental você acha esse tipo de campo cirúrgico. Esse campo, você vai paramentar todo o paciente, fazer a asepsia intraoral, a asepsia extraoral. A asepsia intraoral eu gosto de fazer com clorexidina 0,12%. A extraoral eu posso fazer ou com a 2%, clorexidina 2% ou clorexidina 4%, qualquer uma das duas que vocês tiverem no consultório. Então, a primeira coisa é a paramentação do paciente. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o paciente todo paramentado, ele fica somente com o rosto de fora, né, que é esse campo fenestrado. Esse é o primeiro ponto. Depois da paramentação, nós vamos começar com a anestesia. A anestesia do paciente. Para fazer a técnica vista, nós vamos fazer o quê? Primeiro, uma anestesia de bloqueio. Nós vamos bloquear o infraorbitário. Por que eu vou bloquear o infraorbitário? Porque geralmente esse canino, quando ele está em transposição, ele está ou na região central ou na região do lateral. Quando está nessas posições, eu bloqueio o infraorbitário, eu já automaticamente vou fazer anestesia da região central, da região do lateral e da região do canino. Então, essas 3 regiões já ficam anestesiadas. Depois que eu fiz essa primeira anestesia desse bloqueio, eu vou fazer as infiltrativas. E vocês podem observar nessa segunda imagem aqui, ó, que eu estou fazendo a infiltrativa no local onde vai ser feita a cirurgia. Essa segunda infiltrativa é somente para diminuir o sangramento, tá? Porque o paciente, quando eu vou fazer a infiltrativa, ele já está totalmente anestesiado. Então, primeiro o bloqueio e depois a infiltrativa no local do canino. Depois da anestesia, nós vamos realmente começar os 7 passos, porque a paramentação e a anestesia é para qualquer cirurgia. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como nós fazemos a técnica vista. Bem, vamos lá. O primeiro passo é aqui, ó, a primeira incisão vertical. Essa incisão, ela é feita exatamente no centro do canino. Então, nós, pela tomografia, nós vamos medir a altura e o posicionamento desse canino e vamos fazer uma incisão no centro desse canino. Essa incisão, ela gira em torno, ela tem mais ou menos uma medida em torno de 10 a 12 milímetros de extensão e ela é feita exatamente na posição do canino. Então, se o canino tiver mais para apical, ele vai ser feito mais para apical. Se ele tiver mais para cervical, vai ser feito mais para cervical. Na próxima aula eu vou falar para vocês de prognósticos e favoráveis e desfavoráveis. Aí você vai entender quando a gente faz mais para apical, qual o resultado, qual o prognóstico, quando a gente faz mais para cervical, qual o resultado, qual o prognóstico. Então, nesse caso, é um paciente que foi feita a incisão numa região que é considerado com prognóstico favorável, porque tem bastante tecido mucoso. Percebam que a incisão ela é curta, ela tem uma distância pequena, não é uma incisão longa. Por quê? Porque eu não preciso de uma incisão longa. Geralmente, essa incisão ela tem de 10 a 12 milímetros, é suficiente para a gente trabalhar no canino. Então, aqui, a primeira incisão é uma incisão linear, é uma incisão reta, tá vendo? Onde eu vou fazer exatamente na região do canino. E aí eu vou, com um descolador aqui de Mold, descolar para distal e vou descolar para a mesial, como eu estou demonstrando aqui, ó, mesial e distal. O que eu faço nessa hora? Eu vou localizar o canino, então eu tenho que deslocalizar onde está a mesial do canino e onde está a distal do canino. Alguns casos não, a maioria dos casos vão perceber que vai ter um cisto nessa região. Geralmente ele está impactado por causa de cisto. Quando você tem um cisto, você tem que liberar bem essa área e você tem que fazer a curetar. Então você cureta bastante até parar o sangramento. A hora que parar o sangramento, você sabe que não tem mais nenhuma lesão ali. Então, geralmente, eu gosto de fazer esse tipo de cirurgia, fazer essa primeira incisão e fazer essa limpeza da área com Molt mesmo, porque a região geralmente é pequena, ou com uma cureta pequena também, ok? A hora que parou de sangrar, eu sei que é o momento que ele está limpo, ok? Então, primeiro ponto, incisão vertical. Então, aqui vocês estão vendo ó, a incisão, aqui eu delimitando ó, onde está a distal do canino. Percebem que a incisão é extremamente pequena, ela é delicada, ela não precisa ser grande, ela é de 10 a 12 milímetros. Bem, depois que eu localizei, fiz a primeira incisão, eu vou para o segundo passo, que é o IZC. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre IZC, como que é feito, qual a angulação. Aqui nesse caso, eu vou mostrar para vocês somente que foi colocado o IZC.
Mas uma pergunta, depois, na hora que vocês estiverem na aula, vocês vão ver que tem dois tipos de IZC. Tem o IZC6, IZC7, que é entre segundo pré e primeiro molar, que é o 6, entre primeiro molar e segundo molar, IZC7. Nos casos de tração de canino, normalmente são pacientes que são crianças, que vão girar, crianças não, adolescentes, vão girar em torno de 8 a 12 anos os pacientes que nós operamos, a grande maioria dos casos. Como é de 8 a 12 anos, esses pacientes estão em fase de crescimento, vocês vão perceber que o zigomático desse paciente está mais baixo. Então, normalmente, a hora de fazer esse IZC nesses pacientes para técnica vista, eu não faço nem o IZC6 nem o IZC7. Eu procuro a distância, que não esteja tão longe, mas também não tão próximo do canino. Vocês vão entender depois, na hora que eu mostrar um pouquinho mais para frente, a segunda parte do direcionamento. Então, eu coloco numa posição que seja boa, ter uma distância suficiente para que eu possa tracionar esse canino para a posição. Exemplificando, se o canino estiver, por exemplo, na região do central, esse IZC ele vai ficar mais para o anterior, ele vai ficar mais próximo do segundo pré. Se esse canino estiver mais na região do lateral, próximo, por exemplo, próximo da distal do lateral, esse IZC ele vai ficar mais para a região do primeiro para o segundo molar. Então, eu vou pôr o meu IZC de acordo com a posição do canino. Bem, coloquei o IZC. Sempre lembrando que na hora que você vai colocar o IZC, você tem que anestesiar para colocar, porque você fez a técnica do infraorbitário e somente o infraorbitário só vai anestesiar até a região do canino primeiro pré. E como aqui nós vamos trabalhar na região do segundo pré até o segundo molar, essa região não está anestesiada. Então, você tem que anestesiar para colocar o IZC. Essa é uma outra vantagem que nós fazemos no segundo passo, porque o segundo passo, o IZC, é ideal sempre nós fazemos com anestesia local e nunca por bloqueio. Então, essa região, a hora que nós vamos fazer, o paciente não está anestesiado. Então, nós temos posso dizer para vocês, eu tenho uma sensibilidade maior do paciente, porque o paciente não tá, o dente dele não está anestesiado. Então, quando eu vou fazer a instalação do IZC, o paciente ele está tendo uma sensibilidade total do dente. Então, eu sei se eu estou próximo da raiz ou não. Que essa é uma das principais seguranças que nós temos na hora de fazer qualquer extraradicular. Bem, após o IZC, nós vamos para o terceiro passo, que é a segunda incisão vertical. Essa segunda incisão vertical, ela é feita com uma distância em torno de 8 a 10 milímetros do IZC, ou seja, do DAT, do dispositivo de ancoragem temporário esquelético. Então, você vai medir em torno de 10 a 12 milímetros. Normalmente, eu meço com o próprio Molt. O Molt me dá referência, porque normalmente o Molt tem de 6 a 8 milímetros, a parte maior dele. Então, eu pego geralmente o Molt. Se for de 6, eu calculo 6 mais 2 milímetros e faço a segunda incisão. E marco para depois fazer a incisão. A incisão, normalmente, é só um pique, é só você fazer a primeira incisão, só o primeiro corte do tecido até chegar no periósteo. Essa incisão vai ser em torno de mais ou menos 2 milímetros, o diâmetro dela. Por que vai ser em 2 milímetros o comprimento dessa incisão? Porque essa incisão eu não vou suturar, então eu não posso fazê-la longa. Ela serve somente para passar o elastique para fazer o tracionamento. Então aqui vocês estão vendo, ó, a segunda incisão, a ponta da lâmina fazendo somente aqui, ó, os 2 milímetros. E vocês vão perceber que essa incisão ela tem que estar exatamente na linha do canino até o dispositivo. Você não pode fazer nem acima e nem abaixo, senão você vai dilacerar todo esse tecido. Então, ela tem que ser exatamente da linha do tracionamento, que é do canino, do botão que vai ser colocado no canino, até o IZC. Então, nós já fizemos o primeiro passo, primeira incisão, segundo passo, IZC, e o terceiro passo, segunda incisão vertical. Quarto passo, o túnel. Eu tenho que ligar isso. Então, o túnel vai fazer o quê? Ele vai ligar o canino até o IZC. É onde vai ser feito o tracionamento. Eu vou pegar do ponto do dente que vai ser tracionado até o ponto que nós vamos fazer o tracionamento. Então, esse túnel, ele é feito aqui, ó. Aqui nós temos o canino e aqui temos a segunda incisão vertical. Então, você vai ligar daqui do canino até a segunda incisão vertical. Então, isso aqui que é o túnel subperiostal acesso. Ou seja, aqui, ó, é o S, o T e o A do vista, tá? Então, você vai fazer a ligação do canino até a segunda incisão vertical. Isso aqui é o túnel. Então, aqui, ó, vocês vão ver um vídeo onde nós vamos mostrar o túnel, ó. Canino aqui, ó.
Aqui a segunda incisão vertical e aqui está o túnel, ó, passando aqui por baixo. Esse é o quarto passo. E o quinto passo, que é o passo um dos mais complicados, que é a instalação do botão. Por quê? Porque é uma região pequena, é uma região que quando você for trabalhar, você não pode afastar muito esse tecido, que se você afastar, você vai dilacerar. Então, você tem que ir com o máximo de cuidado para fazer a colagem. A colagem é feito ácido, como vocês estão vendo aqui. Após esse ácido, eu faço a aplicação de um adesivo. Eu geralmente uso um adesivo da Reliance, que chama-se Assure. É um adesivo que ele aceita meio aquoso, ele é um dos melhores adesivos que tem. Depois a colagem eu faço com uma resina Transbond XT do botão. Então eu vou colar, primeiro eu vou fazer o ácido, depois do ácido lavo bem, você pode lavar normalmente com soro. Depois seca bem, aplicação de adesivo e a colagem do botão nessa região. Então essa aqui é uma das partes mais difíceis da cirurgia. Uma dica, se estiver sangrando esse local da cirurgia, quer dizer que você não removeu todo o cisto que você tinha lá no início. Porque normalmente, quando nós vamos fazer a colagem do botão, esse dente não sangra mais, ele está limpo. Vocês vão perceber nessa imagem, ó, que ele não tem sangramento, ele está com ácido aqui, o ácido não está misturado com sangue. Por quê? Porque ele está bem limpo o local. Então, se estiver sangrando, você tem que curetar mais o local para tirar todo o tecido que tem ao redor. A partir daí, você não vai ter mais o sangramento. Então, aqui, ácido, depois adesivo e a colagem do botão. Aí você vai ter isso aqui, ó. Botão, segunda incisão vertical e dispositivo. E aqui você tem uma linha só. Você não pode ter essa segunda incisão nem mais para cima e nem mais para baixo. Senão essa linha aqui, a hora que você vai passar o elástico para ativação, você dilacera esse tecido. Então, essa primeira parte da aula era isso. Eu queria passar até o quinto passo. Então, eu passei para vocês. Primeiro passo, que é a primeira incisão vertical. Segundo passo, IZC. Não esquecer de anestesiar o paciente. O IZC é colocado na distância suficiente que você possa ter o elástico para fazer o tracionamento. Terceiro passo, segunda incisão vertical. Quarto passo, túnel. Quinto passo, colagem do botão. Na próxima aula de amanhã, nós vamos estar aqui, ó, falando sexto e sétimo passo. Então, eu vou fechar esse protocolo técnica vista, vou terminar esse protocolo. Depois que eu terminar esse protocolo, eu vou falar para vocês de como a gente ativa isso daí. Por quê? Porque depois que você instalou, você fez a cirurgia, quanto tempo depois eu ativo? Como que eu ativo? Qual o prognóstico disso? Prognóstico favorável, desfavorável, quando é favorável, quando é desfavorável. E no final eu vou dar mais um presentinho para vocês aí amanhã, ok? Então esse é o primeiro passo, é o protocolo Milani para técnica vista. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais longo que os outros, mas é um vídeo de uma técnica que vocês vão utilizar muito no consultório. Essa técnica resolveu os problemas de canino por vestibular no meu consultório, ok? Muito obrigado novamente por vocês estarem assistindo a aula e amanhã nós vamos continuar essa aula, ok? Obrigado e até amanhã.